Chegou, né? Basta somente crer, né? A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, não temas, apenas acredite, né? Em nome de Jesus. Desde já passo o trabalho para o pastor para que ele venha dar continuidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Da revista, eu não sei. E a lição, essa lição aqui de hoje, irmãos, se eu não me engano, o nome da lição sobre a salvação. Foi. E hoje é conhecendo a igreja. E agora eu vou perguntar, quem é que conhece a igreja aqui? Agora eu quero saber. Ninguém levantou a mão, só ele, né? Quem é a igreja aqui? Nós, né? Então vamos ler o texto bíblico. Eu queria pedir para um irmão ficar de pé aí, ler Efésios capítulo 2, versículo 19. É porque como a gente dá aula, né, a bandinha dá aula em outras igrejas, às vezes eu confundo aonde foi a aula que a gente deu. Mas essa aqui, Efésios capítulo 2, o versículo 19. Queria que alguém lesse aí em voz alta para todos os irmãos. Quem é bom de leitura aí? 2, versículo 19. Efésios 2. Só 19. Agora vocês já não são mais estranhos a Deus, nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus e cidadãos que pertencem ao povo dele. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Os irmãos já sabem aqui, quem sabe o significado da palavra igreja? Você sabe, né? Muito bem. Mas para quem não sabe, irmãos, igreja, a palavra eclesia, é uma palavra grega. E ela significa assembleia dos chamados ou chamados para fora. Se foi chamado para fora de algum lugar, né? Quando Jesus chamou Lázaro, Lázaro estava dentro de onde? Quem sabe onde é que Lázaro estava? Sepultura. Na sepultura, né? Então, se o Senhor chamou, foi para sair da sepultura. Então, a palavra eclesia ou igreja significa chamados para fora, certo? Nunca esqueça isso. Porque eu perguntei aqui, quem conhece a igreja, né? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Nem eu levantei a mão. Porque a igreja, ela tem alguns nomes que a gente vai falar aqui, mas eu quero só mencionar isso, é muito importante, né? Eu creio que a gente já falou aqui. Que a igreja, ela é composta, a igreja universal, ela é composta por todos os membros do corpo de Cristo. Eu tenho que dizer a verdade, porque a verdade, ela prevalece. Jesus é a verdade. E vocês fiquem cientes que esses eleitos, né, esses cristãos, eles estão em várias denominações, sabia? Que até na igreja católica tem escolhidos de Deus. É por isso que a gente tem que falar a verdade para eles, porque como eles não conhecem a verdade, né, eles não saíram ainda de lá, viu? Porque quem conhece a verdade não permanece, por causa da idolatria. A igreja católica, irmãos, eu vou falar aqui uma coisa teológica, que é teológico mesmo. Muitos teólogos, eles comparam as igrejas, as denominações, as 7 igrejas da Ásia. E uma das igrejas, que se chama Laodiceia, é comparada à igreja católica. Porque Jesus começa dizendo assim: eu conheço as tuas obras, que ela é uma igreja perseverante, né? A igreja católica, irmãos, nós conhecemos sobre Jesus, eu fui catequizada, porque eu não nasci numa família evangélica, mas eu fui catequizada na igreja católica. Quem aqui foi para catecismo? Levanta a mão aí. Eita, Jesus! A igreja toda, quase toda, né?
muitos de nós foram catequizados, a gente aprendeu muita coisa, né? Reza texto, Pai Nosso, né? Salve Rainha, a gente aprendeu muita coisa lá dentro. Mas essas coisas, irmãos, não estão na Bíblia, são preceitos humanos, preceitos de homens. É por isso que nós precisamos falar a palavra de Deus para os católicos também. Porque lá dentro tem os escolhidos. Assim como também tem, irmãos, nas seitas, Testemunho de Jeová, na Adventista, tá certo? A igreja universal, presta atenção. O corpo de Cristo, ele é um só. E ele é formado por todos os crentes que creram em Cristo no passado, no presente e no futuro. Então, desde que Jesus morreu, a igreja foi fundada. Quando ele morreu, ressuscitou, a igreja foi fundada. Então, na igreja católica também existem muitas pessoas que são escolhidas de Deus, que estão ali dentro, mas elas ainda não foi tirado o véu, né? Por que nós estamos hoje aqui? Eu me lembro quando eu era criança, irmãos, acho que vocês conhecem ali na Ribeira, lá em Natal, tem uma igreja católica chamada Bom Jesus das Dores. E lá tem um corpo, né? Que é o corpo lá, chama o corpo do Senhor morto, né? O corpo de Jesus. Como é que chama? Um boneco de, sei lá, de gesso, né? E a gente, na época que eu era criança, a gente ia muito para aquela igreja, porque meu pai era obrigatório a gente ir. A gente beijava e saía, terminava a missa, a gente tinha que passar lá e beijar, que ficava lá num depósito lá de vidro. E a gente tinha que passar e beijar aquele corpo do Senhor morto, para ser abençoado. Porque a gente não tinha realidade, né? Que aquilo ali, irmãos, a gente não podia adorar, não podia beijar, era só uma estátua, uma imagem de escultura. E assim como eu era, né, criança, não entendia, muitas pessoas estão lá dentro, irmãos, e fazem essas coisas e não entendem. E se você falar, elas ficam com raiva. Fale, né? Diga, você não pode adorar. E eles ficam logo chateados, né? Eu estou dizendo isso que a minha família ainda é católica. Muitos deles ainda estão lá, né? Mas nós que conhecemos a verdade, sabemos que tudo aquilo são coisas humanas, não são ordenanças do Senhor. Então, o que a igreja, a eclesia, são aqueles que foram chamados para fora. Agora eu pergunto, para fora de quê? Alguém sabe? Do mundo. Do mundo. Porque nós pertencíamos ao mundo, sabia? Até Jesus nos resgatar, nós éramos juntos. A religião, fomos. os preceitos. Tem muita gente que tem raiva quando o crente diz assim, eu sou salvo. Mas é para dizer que é salvo mesmo. Porque se você aceitou Jesus, você foi salvo da religião, foi salvo das ordenanças, salvo dos preceitos, você foi salvo do mundo, de tudo aquilo que você não podia agradar a Deus. Então, eclesia é aqueles que foram chamados para fora. Eu, para resumir a palavra, vou dizer assim, do sistema religioso do mundo. Por quê? Sistema religioso do mundo, porque o sistema religioso do mundo engloba muitas coisas, sabia? A gente pensa que é só... Eu cheguei aqui, irmãos, eu vou dizer, olha, eu estava me sentindo muito mal. Eu saí nas festas porque eu estou com essa blusa assim, eu acho que os irmãos já viram que eu não tenho o hábito de usar a blusa assim, de manga curta, é uma coisa particular minha, e com Deus, né, eu tenho esse temor. E eu cheguei, eu vim numa pressa tão grande, preocupada com a hora, que eu saí de casa, não olhei a hora direito, deixei o casaco em cima. Quando cheguei ali, disse, meu Deus, já vim com essa blusa, agora eu não vou mais voltar, estou aqui, né? Pois é, mas eu estou dizendo isso, irmãos, eu não quero ser religioso, eu estou só dizendo que Deus tem uma exigência para cada um de uma maneira diferente, tá certo? Agora Ele quer que a gente, independente do que você veste, Ele quer que você vista com ordem e decência, né? Você não vai viver como o mundo vive. Então, o sistema do mundo, é isso que eu estou dizendo. Hoje em dia, até nas igrejas a gente vê isso. Qual é a moda que os crentes estão usando, né? Tem a moda que os crentes usam. Eu me lembro meu esposo, quando a gente
estava pastoreando ali na Olimpo Maciel, estava saindo um externo muito bonito, chamado Slim, né? Ele é mais fino, fica bem um negócio colado. O terno, o paletó, não é tão justo, mas ele tem um corte mais fino. Mas a calça parecia aquelas calças de cantor sertanejo, né? Eu ficava aperreada, dizia, meu filho, tira esse negócio, pelo amor de Deus, que esse negócio não dá muito certo não. Mas eu estou dizendo isso por quê, irmãos? Porque a gente precisa ter cuidado com o sistema mundano que atua, e às vezes até dentro da igreja, da assembleia dos que foram chamados para fora, tá certo? Nós não pertencemos mais a esse sistema mundano, que dizia, né, eu me lembro ainda, tinha umas calças boca de sino, né, acho que os irmãos se lembram aqui, que era... Lembro demais. Aí,